Você acha que a economia circular é só devolver o lixo para reciclagem, voltar e não jogar fora de qualquer jeito? Pois é, não é só isso não, tem muito mais do que isso. E se você quer saber mais, continua nesse vídeo com o nosso podcast Interjeições. Estamos hoje com Jamile Balaguer. Ela é pioneira em prestação de serviços ESG e de economia circular no Brasil. É consultora há mais de 20 anos nas Big Four, com experiência em estratégia corporativa, impactos positivos e economia circular. É graduada, pós-graduada na FGV de São Paulo. Tem MBA na HEC Paris em gestão de negócios. É diretora de economia circular da Grand Thorn e fundadora da Biocicla. Ela é conselheira e coordenadora do GT de Economia Circular na Abraps, Associação Brasileira de Profissionais para o Desenvolvimento Sustentável. E ela vai explicar hoje o que é economia circular de uma forma que a maioria das pessoas não conhece. Se é esse tipo de conteúdo que você busca, já se inscreve no canal para receber recomendações de nossos próximos vídeos. Jamile, você é uma das pioneiras na área de economia circular. Como é que foi esse início de trabalho na economia circular no país? Como é que você via a economia circular no país e por que você entrou nessa área? Tá. Olha, eu posso dizer que eu trabalho com economia circular desde que eu sou criança. Meu avô tinha uma fábrica de guarda-chuvas e a gente brincava embaixo das mesas de nylon, com retalhos. Fazia almofada, fazia teatro, fazendo cenários, né? Então, eu sempre me preocupei com os resíduos, com o que a gente pode chamar de lixo. Lixo, gente, é o que não tem tratamento. Resíduo é aquilo que tem tratamento. E o rejeito é aquilo que não dá para a gente tratar de mais nenhuma forma. Então, é o que se desfaz, né? Não tem mais, tem que enterrar aquele material, não tem o que fazer com ele. E o assunto da economia circular, ele é nascente, ele vem evoluindo. Agora, tem pesquisas, tem uma, né, do Circle Economy, muito grande, todos os anos eles fazem, e esse ano saiu que o mundo é 7,2% circular. E isso é um número baixo, né? E isso é um balanço de países onde estão já 90, 80, tipo na Escandinávia, com países que estão 0,1, né? A gente tem uma projeção aqui no Brasil que a gente recicla por volta de 4% dos resíduos sólidos urbanos gerados. Agora, existem aqueles que dizem que são 7%, existe aqueles locais que são 0%, tirando uma média aí, entre as nossas 5.000 cidades, a gente fica por volta de 4%. Sendo que, para resíduos sólidos urbanos, das 5.000 cidades, apenas 1.000, né, 20% tem a coleta seletiva, o que dá aí uma margem para a gente ter essa reciclabilidade, mas que não é garantida. Se vocês quiserem, eu conto vários casos aqui do que não é garantido, né, sobre esse trabalho. E você perguntou no mundo, ele vem evoluindo, existem escolas, né, de pensamento da economia circular que são muito discutidas, tem muito linhas de pesquisas, e sempre tem o meio prático da gente ir colocando, mas sempre tem os desafios, né, de mercado, de inovação que a gente precisa para tudo isso. Então, é um assunto que tem muito a se fazer, muito a ser desenvolvido. Só uma dúvida para o pessoal entender. Você falou que a média mundial é 7%, mas então o ideal seria 100%, assim que aí não existe, né? Que você falou que tem resíduo, rejeito e tem o lixo. Mas o ideal seria chegar nos 90%, assim, para cima. Sim, com certeza, esse seria o ideal. Eu tenho um cliente, a Farmax, ela é muito, né, consciente com ESG, e eles, das embalagens que eles colocam no mercado, em 2025, eles conseguiram fazer 80% da reciclagem com o crédito de reciclagem, que eu vou explicar o que é, e eles têm agora a meta de ser 100% em 2026. O que é isso, né? A embalagem. A gente tem um crédito de reciclagem. Ele funciona como se fosse um crédito de carbono.
Então, toda empresa que colocar embalagens no mercado tem a obrigação de reciclar essas embalagens. Então, para os itens de bens de consumo, 22% do que for colocado, a empresa tem que ir lá pagar. Então, a cada tonelada que ela colocar de embalagem no mercado, ela tem que ir para uma cooperativa ou uma empresa de tratamento de resíduos e pagar para o tratamento de 220 quilos de resíduos. Isso daí é novo, né? Tem 2 anos que está em vigência, e as empresas estão se movimentando para isso. Então, tem regulamentações que estão surgindo, tem, por exemplo, agora acabou de sair em dezembro a lei de incentivo à reciclagem, então as empresas podem pegar parte do seu imposto de renda devido e direcionar a projetos, né, relacionados a estudos, a capacitação, a infraestrutura, acessos a materiais e veículos para fazer todo esse trabalho. Então, estão surgindo regulamentações que incentivam, porém, tem muito a ser feito, tem muito espaço. Quem quiser trabalhar com economia circular, eu digo que é um outro setor econômico. Pode entrar, que tem muita coisa para fazer no Brasil e no mundo. Estamos aí bem aquém do que deveríamos estar. Você que então está nessa área aqui no Brasil principalmente, eu lembro que você postou a notícia, né? Você falou que essa lei de incentivo seria a Lei Rouanet da economia circular, né? Para o pessoal entender mais rápido, assim. Pode falar. Não, é isso mesmo. Para entender mais rápido o que seria do imposto de renda devido, as empresas podem doar, né, até 4% do seu imposto de renda devido, e a pessoa física até 6%. Perdão, a empresa pode doar 1%, e a pessoa física até 6%. Então, você escolhe, em vez de pagar o imposto de renda para o governo, você pode direcionar a um projeto aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente. Ah, entendi. Então, porque eu estava querendo relacionar com, não sei se o Wagner já te respondeu, que eu te falei que tem startup que ele está trabalhando lá nos Estados Unidos de economia circular, seria o Uber da economia circular. Acho que ele não te respondeu, né? Eu vou cobrar ele, porque ele está bem ocupado, mas ele falou que vai te responder essa semana. Mas teria então, supor, essa startup é uma marketplace para os motoristas eles cadastrarem seu serviço e aí eles recebem esses chamados, né, de coleta de resíduos, de muitas coisas. Então, aí eu estava pensando aqui nessa startup, né, é de um brasileiro lá nos Estados Unidos, e eles têm essa plataforma e existe essa demanda de pessoas que querem fazer essa recolha. Então eu estava falando do hospital, eles tem um monte de maca que eles têm que trocar, então eles também chamam, né, a empresa para trocar todas as macas do hospital, então é um volume enorme. Eles trocam até carro, eles chamam para pegar o carro para amassar. Então é uma variedade de resíduos, seja de residências, seja de empresas. E aí, então, no caso, por exemplo, na lei brasileira, que eu não sei se tem nos Estados Unidos, mas teria que, então, cadastrar esse serviço junto ao governo para poder entrar, ser aprovado como um projeto também que estaria dentro do incentivo. Isso, tem uma plataforma já do governo, ela foi aberta agora em dezembro, então você se cadastra lá e você tem que descrever todo o projeto, né? Então, são os objetivos do seu projeto, o que tem de objetivos alinhados com os objetivos do governo, tem que colocar indicadores de desempenho que vocês têm que apresentar com o projeto de vocês, tem que colocar um plano de trabalho com todas as etapas e o cronograma com o orçamento. Então, tudo isso tem que estar lá cadastrado. Quem aprova é o Ministério do Meio Ambiente. Eu inscrevi alguns projetos em janeiro, estão em análise. A gente já vai iniciar maio, e eu ainda não soube de projetos que foram, né, que estão aprovados. Estamos ainda todos em análise. Ah, entendi. Então é algo novo, então. Então a gente está meio que
iniciando. Ah, mas é Muito bom, interessante. É interessante muito até bom. levar essa ideia lá para os Estados Unidos, né? Porque já Sim, começar a fazer esse benchmark com outros governos para eles também fazerem, né? sim, eu acho que vocês estão no momento certo, vocês têm uma ferramenta muito boa, dá para se enquadrar nessa lei. Se quiser falar comigo depois, né, eu posso falar melhor sobre isso. E não percam tempo. Escreve os projetos, porque está no começo, estão sendo avaliados e a gente tem grande chance. Agora, o importante é vocês terem a empresa que vai querer doar o seu imposto de renda para isso. Como qualquer projeto patrocinado, a gente tem ele aprovado e depois a gente tem que ir fazer a captação de verba. Então, isso vai acontecer também, pensem nisso. E aí, no caso, além de a empresa doar esse 1%, ela também precisa compensar, você falou do crédito, né? Igual do crédito de carbono, compensar o volume que ela mesma produz. Então, além da doação, ela pode também pagar os serviços de coleta. Uma coisa é a doação que ela vai fazer para o projeto. A outra coisa, ela tem que cumprir, né, esse pagamento desse tratamento de resíduos. Eu estou pensando aqui comigo se, pela lei, essa verba poderia ser usada para isso. Pela lei, vocês poderiam estar direcionando verbas para cooperativas, pela lei. Mas eu não sei dizer neste momento, não vi ainda questões sobre isso, de aproveitar a lei para realmente pagar uma organização para isso. O que eu já vi em discussão foi o seguinte: uma empresa, né, especialista em aterros em tratamento sanitário, ela tem o interesse de desenvolver áreas. Então, o que eu estou escrevendo para eles são projetos para dar infraestrutura para cooperativas que trabalham nas regiões que eles trabalham. Essas cooperativas tratam resíduos que vão para o aterro deles e também tratam resíduos que não vão. Então, essa arquitetura eu estou vendo acontecer. Agora, diretamente enviar a verba do tributo para comprar, pagar o seu crédito, eu ainda não vi. Eu acho que a gente, até uma ideia, né, Jamile, a gente fazer uma interjeições chamando o pessoal do Ministério do Meio Ambiente para eles explicarem, né? Sim, com certeza. E ver também profissionais mais relacionados, vinculados com isso, que também estejam vendo em outras realidades, né? Que aí forma um consenso aí um pouco mais parrudo para ir no governo tomar, né, essas iniciativas, aí, essas sugestões. Então vou até anotar aí para a gente fazer. Mas então, Jamile, visto isso, né, visto esse avanço no país, a gente sabe que o Brasil é referência, mesmo que tenha pouca ainda essa quantidade de resíduos reciclados, como 4%, que é um pouco mais que a metade da média global. Mesmo assim, a gente tem cases como o da Coca-Cola, que é criticada mundialmente, mas aqui no Brasil a iniciativa dela é forte em reciclagem, é case internacional. Então, o Brasil, como é que está a situação do Brasil em relação ao globo no setor de economia circular? Tá? Como um todo, nós somos vistos ainda como imaturos, né, bem iniciativos. Agora, existe, por exemplo, um caso que é destoante, que é o tratamento de latas de alumínio, das nossas latinhas. A gente recicla quase 99% das latinhas. Isso é reconhecido mundialmente. E a gente faz isso não por uma questão de consciência, é uma questão social, como todo mundo sabe, sobre o emprego que foi criado dos catadores para catar latinhas. O que eu costumo dizer é que a economia circular ela não é apenas um assunto ambiental, ela é social, porque ela está no dia a dia de cada cidadão. A gente está gerando resíduos todos os dias, como pessoas e como profissionais.
existe a necessidade dessa conscientização, desse conhecimento, o que é economia circular, né? Então, assim, a gente fica muito preso em falar que economia é o R lá do reciclar. Agora, por exemplo, tem aquele de reutilizar. Então, isso agora tem sido muito usado, também em alta aí, terem os brechós no Brasil. Os brechós na Europa, Estados Unidos, já existem há décadas, mas aqui está fortemente renascendo, desabrochando o reuso. Então, a gente vai aí reaproveitar isso daí. Outro ponto é a gente repensar sobre a nossa compra. A gente precisa realmente fazer aquela compra? Então, é um R que a gente tem que pensar, que também faz parte da economia circular. Então, não é apenas o reciclar. A economia circular, ela, por exemplo, na Ellen MacArthur Foundation, que é a pioneira em falar de economia circular, ela tem 3 princípios. Um deles é a gente eliminar a geração de resíduos e poluição. O segundo é a gente manter em circulação os materiais sem que eles percam o seu valor. E o terceiro é a gente regenerar a natureza. Tudo que a gente retirar da natureza para produzir, né, o nosso negócio, que a gente faça essa regeneração. Então, aí vocês podem imaginar que tem muitas coisas, né? Por exemplo, compras sustentáveis é uma prática que a gente pode colocar para puxar na nossa cadeia de negócios a circularidade dos nossos fornecedores. Então, nos critérios de compra, além de ter preço, prazo, qualidade, você ir lá também ver se ele faz um tratamento de resíduos, esse seu fornecedor, se ele usa uma energia limpa, se ele tem um reuso de água. Essa é uma prática que ela é bem facilmente implementável, mais fácil do que outras, por exemplo, um ciclo de vida útil de embalagem. Propõe-se ideia que você pode devolver o frasco do seu item como um item, a Quaker, né, a aveia Quaker é um que você vai lá, devolve o seu embalagem e vai pegar uma outra embalagem que foi aproveitada já anteriormente. Isso está acontecendo, um consórcio de empresas no exterior, né, comandado pela TerraCycle, que é a maior empresa de reciclagem do mundo, eles estão conseguindo fazer isso. A Unilever, a Johnson Johnson, a Quaker, elas têm um esquema, uma arquitetura para recolher embalagens e mandar para recauchutagem, né? Refilfer, né? Recauchutagem. Né? E só consegue isso porque tem parceria. Tem parceria para fazer o frete, porque o frete, ele não paga o resíduo tem um valor baixo, então ele não paga o resíduo. Então, é um critério bem importante no tratamento de resíduos. Então, acontece esse consórcio de empresas que já dá para a gente condições de fazer um reuso de uma embalagem. Então, é outro modelo de economia circular. O de reciclagem todo mundo conhece. O de compartilhamento é um outro modelo de economia circular. Por exemplo, as bibliotecas, a gente já partilha os livros, a gente não precisa ter a propriedade, né? A gente está lá utilizando. Então, isso é um modelo de economia circular. A gente não precisa retirar do meio ambiente materiais para produzir, né, produtos para a gente. E um último modelo é aquele da gente vender serviços e não vender produtos mais. Então, por exemplo, com o CD e o DVD, a gente agora tem o Netflix e o Spotify. Nós não temos mais necessidade de retirar da natureza material para fazer um DVD e um CD. Tudo isso é economia circular, não é só a reciclagem, tá? Falei para vocês aqui os 5 principais modelos que têm sido aplicados pelo mundo. E o de compras sustentáveis, eu disse que é o mais fácil, mas ele é o mais tangível, mas não que ele seja fácil, porque um grande desafio é a gente tratar o escopo 3. O escopo 3 é lá no relatório do GRI, no Global Report Initiative,
O escopo 3 é tudo que tem de fornecedores fora aí da sua cadeia de negócios. Então, ele é fácil de ser delineado, mas ser implementado, ele é um desafio grande você conseguir nos seus fornecedores todos esses critérios. Isso é o que eu gostaria de falar para vocês de economia circular, abrindo aí, né, essa consciência que não é só reciclagem. Jamile, não sei se você viu o meu último vídeo que eu postei, eu iniciei agora uma playlist. Eu tô lendo um livro, na verdade eu tô lendo há um tempo, mas eu tô lendo e compartilhando o que eu tô lendo, né? Ele é justamente sobre isso. Então ele traz essas ideias de economia circular, as tecnologias, para mostrar um olhar mais otimista sobre o futuro, porque é um fundador do Singularity University, né? E ele fala de abundância. Então, eu queria que você depois visse o vídeo, para você ver que é uma provocação da relação do consumo com o desenvolvimento tecnológico, né? Então, a gente que trabalha com startup e fica direto analisando tecnologia, a gente vê que a tecnologia, eles tentam desenvolver as pesquisas porque alguém paga, e geralmente é o consumo, né? Porque alguém vai consumir aquilo. Então, com esse consumo de algo novo, né? De algo como o Netflix, por exemplo, gera essa oportunidade de criar essas novas tecnologias, esses novos tipos de modelos, e aí, que bom que para o lado sustentável, e aí, só que é meio que é um paradoxo, né? Esse maior consumo para gerar essa nova tecnologia para melhorar todo esse sistema que era o antigo virar um novo. Então, esse livro fala um pouco desse paradoxo do consumo, que nem sempre ele é negativo. Às vezes ele é positivo para criar novos sistemas, como o que você mencionou agora. E aí esse livro chama Abundância, o futuro é melhor do que você imagina. Aí eu criei uma playlist chamada Abundância para começar a compartilhar essas ideias, que geralmente não está na mídia, né? Então, geralmente é só notícia ruim na mídia. Então as pessoas estão buscando notícias boas, porque só notícia ruim é tóxico, mas só notícia boa também a gente tem que olhar os problemas, né? Então, meio que ele traz esses dados, né, de melhoras gerais, assim, da qualidade de vida humana, comparado com o passado, e esse acesso aos recursos também, Jamile, é bem interessante. O primeiro caso que ele menciona é do alumínio, justo esse que você comentou aqui no Brasil, que é um caso aí à parte do mundo, né? 99% é o ideal, né? E eu achei que fosse até o preço, Jamile, porque o alumínio paga mais do que os outros. Tem a ver com isso também, né? Então, e aí ele fala do alumínio e fala assim, que o alumínio tem a história de um escritor no século I, que era na época dos romanos, o Plínio, e ele falou que o imperador Tibério, que tinha muito ouro e prata, recebeu um profissional desse ouro e prata, ourives, que trouxe um prato de alumínio. Ele falou que ele sabia tirar o alumínio da argila, mas só ele sabia, não sei o quê, e aí o Tibério, em vez de incentivar, ele se sentiu ameaçado, porque trazer mais um tipo de metal talvez cairia o valor do ouro e prata que ele tinha muito. E aí ele mandou matar esse ourives. Então essa é a história que tem escrito, e aí só que mostra assim, antigamente ninguém nem sabia o que era alumínio, e não sabia tirar o alumínio, né? E hoje em dia, eles descobriram, né, 1886, alguma coisa que eu li lá no texto, eles tiram em grande quantidade e qualquer um hoje em dia consegue comprar no supermercado, o papel de alumínio, por exemplo, né? E todos os materiais que a gente tem, celular, né, o computador, TV, um monte de coisa, a gente tem alumínio. Então ele mostra a tecnologia dando acesso ao recurso e dando acessibilidade para a população, a um material melhor, talvez, né? Talvez seja menos tóxico, talvez seja, enfim, a gente vai evoluindo. Então, tem esse olhar desse livro. E aí, um texto que você tinha enviado para mim, é por isso que eu falei que eu discordava, porque eu tô lendo esse lado desse otimismo. Então, depois eu mando para você o vídeo, para você dar uma olhada, você conhecer o livro também. E é esse olhar que a gente está trazendo um pouquinho agora, Jamile. A gente quer melhorar, principalmente, esse lado social que você fala, que tem muito a ver com as pessoas que trabalham no setor. Eu fui numa palestra na Fiesp e eles mencionaram que os catadores aqui no Brasil faz
décadas, né, que o salário deles, a renda deles é de R$ 400 por mês. Então, não está melhorando essa parte, né? Então, essa startup que quer trazer essa tecnologia, enfim, esse novo modelo de coleta, a gente quer melhorar esse lado, principalmente, né? A Fiesp está falando que a indústria tem que, né, se engajar mais para também poder melhorar essa renda, esse salário, esse profissionalismo. E eu queria que você me contasse, então, o seu olhar com os casos que você trabalhou, né, incluindo aquele que você quis comentar hoje. Como é que você vê esse trabalho com esses profissionais? Porque você tem muitos casos de sociais que você impacta, que eu acho que eu não sei, para mim é mais relevante o social que depois causa o ambiental. Sim. Essa visão do social na economia circular, ela tem várias vertentes, né? Eu vou falar aqui, né, sequencialmente aqui, porque você abordou bastante coisas. Eu acho que o artigo que você deve estar falando é um sobre têxtil que eu escrevi, foi isso? E eu esqueci, eu acho que não era seu, era de alguém que você postou, mas enfim, era um olhar mais negativo do mundo, acho que não era seu, era de alguém. Tá, em relação ao texto, o que eu posso dizer, né? O que foi discutido, eu já estive num fórum que discutiram sobre economia circular, então, desde discutir a fibra, o tipo de fibra, se ela vem lá do petróleo, se é um poliéster, ou se ela já é um linho, um algodão que já vem da natureza. Então, desde essa discussão, a gente questionou também o consumo, que é isso que eu estou falando, uma coisa antagônica, né? A gente aumentar aí a demanda, né, pelo consumo. E o que a gente tem que pensar na economia circular é isso, a gente tem que repensar se precisamos comprar ou não. E aí também existe o conceito do slow fashion, não é do fast fashion. Então, existiam representantes lá no fórum que defenderam o slow fashion. Então, levaram até roupas, que são roupas coringas, que não vão cair de moda nunca, e elas produzem isso. E eu tive que perguntar sobre o lado econômico disso. Por quê? Gente, a gente vive num lugar onde majoritariamente é com fins lucrativos. A gente sem moeda, sem dinheiro, não estamos no escambo, nem da época das cavernas. Então, você precisa de dinheiro. Por mais que exista uma troca, né, que vá além do dinheiro, consigo trocar os meus produtos pelos seus, não tem como não ser, né, muito atrelado ao dinheiro. E aí, tudo que me falam, todo tipo de solução que eu vou e eu falo, me abordam o lado financeiro. O quanto que isso me custa, o que eu vou ganhar com isso. Então, fica intangível o social. O quanto que você vai ganhar do social com essa conscientização? Por exemplo, participei também de uma conversa de uma empresa que faz tratamento de criação de materiais, foi lá para uma rede de hortifruti e criou para aqueles isopor e outras caixas que eram usadas, né, para colocar as frutas, eles criaram um material biodegradável. Automaticamente você colocava no seu jardim e ele servia já como um adubo. E aí eu perguntei, eu falei, e quanto custa essa embalagem? Ela é mais cara do que era a embalagem anterior? Foi dito que sim. E aí que vem a coisa, isso se paga? E aí eu perguntei, qual foi o ganho dessa rede com isso? E a pessoa não soube quantificar e dimensionar a imagem da marca, a impressão do mercado, a fidelidade do cliente. Então, são aspectos difíceis da gente ver de retorno sobre a economia circular, a não ser produtos que já tenham o seu valor, e cada vez mais os resíduos estão sendo vistos como tratáveis e têm o seu valor. Um outro exemplo que eu posso dar são das empresas agora que fazem o desfibramento, né, dos tecidos, puxam tudo,
transformam num outro fio para fazer uma tecelagem nova. Eu escutei já na Febratex, a última feira, de produtores que fazem isso com retalhos, com material de empresas de confecções que são descartados, que já não existe mais tanto material bom descartado assim, porque já estão percebendo que aquele material bom descartado já tem valor e estão vendendo. Então, cada vez mais, né, estão evoluindo as técnicas de tratamento de resíduos e cada vez mais os resíduos terão valor. Agora, gente, fica com isso em mente, tá? O que eu ganho com isso? Porque vão te perguntar. Então, por exemplo, tem uma pesquisa da Deloitte Internacional, feita há 2 anos, com 300 executivos pelo mundo. Qual é o C-level que tem que estar envolvido para a sustentabilidade acontecer? Entre diversas perguntas, né, diversas respostas, o que ficou claro é que é o CFO, o financeiro, porque tem que estar cabível no orçamento daquela empresa, tem que não comprometer tanto o rendimento daquela empresa, tem que ser capaz de reduzir um custo ou uma despesa, ou gerar uma fatura. Então, você vai lá e gera um faturamento com seus resíduos, ótimo, vão te escutar. Por exemplo, você vai lá e reduz aquele resíduo. Então, nessa empresa, nessa confecção mesmo, colocaram lá uma tecnologia para redesenhar os moldes e aí evitaram o desperdício de 30% de tecidos. Ótimo, vou disputar. Que nem a energia fotovoltaica, que reduz a emissão de CO2. CO2 é um resíduo, né? Um resíduo gasoso. A energia fotovoltaica, ela não tem os princípios dela idoneamente ambientais. Ela é de negócio. Então, ela dá sucesso porque se custar R$1.000, você gasta R$100 por mês. 100, no 10º mês você pagou o seu investimento de 1.000 e dali para frente é despesa zero. Então, por isso que a energia fotovoltaica vem explodindo de boa. Não é por estar contendo e preocupada na emissão do CO2. Desculpa, mas isso daí é custo. Custo, despesa, investimento. E o que eu vou ganhar com isso no meu negócio? Então, tenham isso em mente, tá? Por mais que seja uma ideologia e tenha boas intenções, eu trabalho com isso há décadas. E eu muitas vezes já escutei essa frase, tá, Jamile, o seu trabalho é lindo, mas o que eu ganho com isso? Então, por mais que a gente tenha profissionais e líderes de mercado que queiram destinar uma parte do orçamento ou comprometer um pouco mais a rentabilidade para fazer algo, né, em prol disso, ainda é minoria, tá? Pessoas que estejam mesmo batalhando dentro do mercado capitalista para ter um benefício aí socioambiental do que um só financeiro. Isso é uma visão que a gente tem que manter, sim. Jamile, para a gente estar chegando no final do nosso tempo, assim, depois a gente pode marcar, tá, Jamile, para a gente contar os casos que você tem do seu trabalho, né, que esse outro que você comentou com a gente são toneladas, então são números muito expressivos, né, e muitos anos. Então a gente marca outro para contar os casos, Tá. Mas para finalizar nessa nossa conversa de hoje, sobre esse cenário geral, para as pessoas que estão entrando nessa área, conhecendo, qual que então, você já deixou sua mensagem, a parte financeira, né, como base aí de início de trabalho para as pessoas poderem ter aí uma sustentabilidade nos negócios, né, nas atividades econômicas que elas criaram. Então, esse desafio financeiro, mais esse desafio social, né, que existe, daqueles que, o pessoal que faz a recolha, né, você comentou de alguns exemplos seus que existem muitas iniciativas sociais de pessoas que fazem esse trabalho de reciclagem, né? Então, e toda essa conscientização, né? Que eu acho que você falou que é o mais difícil, por causa dos fornecedores mudarem o estilo de trabalho. Acho que o desafio
não só da economia circular, mas do ESG como um todo, não estaria nessa conscientização? Porque nosso trabalho na Aware Alliance com a parte de a gente prioriza primeiro a governança, primeiro a sustentação, né, dos negócios, é justamente isso. A gente sempre vai olhar primeiro o modelo de negócio, né, verificar se dá para cortar custo ou gerar receita, mas esse desafio de integrar essas práticas, né, boas práticas, e se alinhar ao negócio, você tem bons casos assim que você pode mencionar para servir de exemplo para outras pessoas? Então, a prática é fundamental para ter sucesso na economia circular, é você comunicar, é você educar, tá? Então, por exemplo, um cliente que eu tenho, ele é muito focado, a CPFL, no instituto dele com educação. Então, eu trato uniformes para eles, eu criei jogos educativos, tem o modelo do jogo da ONU, a gente usa os uniformes para fazer esse jogo, e é para os colaboradores, para todos aprenderem o que é, e também são usados pelas escolas, né, fomentadas, incentivadas pelo Instituto. Então, esse é um exemplo que eu posso citar para vocês. Tem empresas também que fazem conscientizações, né? A Heineken, por exemplo, ela é um exemplo em ESG, não só economia circular, ela é muito atuante em economia circular, numa busca de fazer cada vez mais os seus frascos serem retornáveis, assim como, né, a gente citou o caso da Coca-Cola. Então, para aquela cerveja de vidro, né, ser retornável, o que se questiona muito é o produto, porque o consumidor prefere beber uma cerveja saindo de uma garrafa gelada do que abrir uma latinha. O ritual ainda é ligado ao vidro. Mas a Heineken é uma que faz conscientização muito do público, do consumidor. Ela está sempre lá mostrando, fazendo essa conscientização toda. Então, é um outro exemplo que a gente vê, sim, acontecendo. Tem as empresas já que se dizem, né, totalmente, a gente vê na televisão muitas empresas, né, como uma atuação sustentável. A palavra sustentabilidade, sustentável, ela está sendo colocada em pauta para o público externo por muitas empresas. Agora, a gente vendo as ações é que a gente vai estar ligada, né, a essa execução, falar, né, e fazer. Então, estes dois casos que eu considero bem relevantes, posso apresentar para vocês. Eu tenho certeza que você não sabia de tudo isso da economia circular, não é mesmo? Pois é. Então a gente vai seguir convidando a Jamile Balaguer para estar aqui conosco, desvendando esse ecossistema, esse setor enorme que é a economia circular, junto com as inovações e casos que ela tem tantos casos aí na história do trabalho dela, para compartilhar com vocês. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com isso, que é uma área que todo mundo precisa estar envolvido, né? Todo mundo é responsável pelos seus resíduos. Então agora vocês sabem, resíduo e não lixo. Se mesmo assistindo todo esse vídeo você ainda continua com algumas dúvidas, deixa seu comentário aqui para a Jamile responder nos próximos podcasts. Ou se você quiser, você pode entrar em contato com ela, que está aqui na descrição. Também se inscreva na nossa newsletter aqui na descrição, porque as redes sociais nem sempre notificam todo mundo. Esse foi o conteúdo de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis.